Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Nesta ocasião, quero tratar sobre o sentido bíblico da palavra coração. Na nossa cultura, existe um entendimento popular de que o coração seria a sede das emoções, de modo que a cabeça seria associada à racionalidade, em oposição ao coração. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? É o que veremos nesse vídeo. Bem, para falar do coração, acho que o importante é começarmos do primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, nós vemos a palavra coração sendo associada à maldade humana. Veja, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Veja, de acordo com esse texto, o coração ele tem pensamentos, ele tem imaginações. Ora, isso não se trata de emoções. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, parece confirmar isso. Veja, Hebreus capítulo 4, versículo 12, um texto bastante recitado, ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, o coração tem pensamentos, tem intenções. Isso não são emoções. Logo, a ideia de que o coração é a sede das emoções é equivocada. Não há, de acordo com as Escrituras, oposição entre coração e mente. Na verdade, o coração, de acordo com as Escrituras, é a mente. Quando nós verificamos as palavras empregadas nos textos originais, ou melhor, nos idiomas originais da Escritura, nós vemos, por exemplo, que no Antigo Testamento emprega-se o hebraico lev para se referir ao coração, tanto no sentido físico quanto no sentido metafórico. No sentido metafórico, o coração se refere ao homem interior, além de apontar também para as emoções e para a mente. Isso pode ser verificado nos léxicos mais conhecidos, como, por exemplo, o BDB, Brown, Driver e Briggs, um dos dicionários hebraicos mais conhecidos e conceituados. Também no texto grego, nós vemos que o grego cardia é traduzido geralmente para o português como coração, mas ele também traz essa ideia de homem interior, de a personalidade, o próprio eu do homem, né? Então nós encontramos essas acepções de maneira clara em alguns textos, em um contraste entre o homem exterior e o homem interior. Se não, vejamos, no Salmo 84, nós podemos verificar isso no versículo de número 2, Salmo 84, o versículo 2, nós encontramos o seguinte: a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aqui, o termo traduzido como coração é o hebraico lev, e o termo traduzido como carne, o hebraico basar. Perceba que a carne aqui, ela indica a constituição física do homem, enquanto o coração aponta para o interior. Essa ideia de homem interior e homem exterior, ela é bem comum no Antigo Testamento. Inclusive, nós podemos encontrá-la de uma maneira muito clara em 1 Samuel, capítulo de número 16, nós encontramos lá no versículo 7, algo que Deus diz a Samuel. O texto diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Perceba o coração como algo interior e o exterior, aquilo que nós podemos ver.
Deus sonda o coração, ele não sonda apenas as emoções. Deus não conhece apenas as emoções das pessoas, Deus conhece seus pensamentos e as intenções do seu coração. Afinal, a sua própria palavra faz isso. O próprio endurecimento do coração de Faraó, no livro do Êxodo, demonstra que o coração tem relação também com a vontade. Se não vejamos, Êxodo capítulo de número 4, versículo 21, nós encontramos um momento em que Deus fala que endureceria o coração de Faraó. Êxodo 4, 21 diz assim: disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Não deixar ir o povo seria uma atitude de Faraó em resposta àquilo que Moisés haveria proposto. Logo, isso expressaria a vontade de Faraó, a decisão que ele iria tomar em relação ao pedido de Moisés. Então, há uma relação entre o coração e a vontade. Mas perceba também que há uma relação muito clara na Escritura entre o coração e o pensamento. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, nós encontramos a seguinte afirmação. O texto diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração. Não se apartar do coração da ideia de pensar nessas coisas, de meditar nelas. E o pensamento e a meditação têm a ver com a mente. Então nós vemos que na perspectiva bíblica há uma sinonímia entre mente e coração. Por exemplo, nós vemos um outro versículo muito citado no Salmo 119, o versículo número 11, nós encontramos o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Manter a palavra no coração é pensar sobre ela, é refletir sobre ela, é aplicá-la à minha realidade. Então, veja, há uma relação estreita aqui entre coração e mente. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo de número 15, Mateus 13, versículo 15, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. Veja, o coração pode compreender. Não se trata apenas de emoções, mas a Bíblia apresenta o coração como o homem interior, de onde provém o pecado. Perceba, em Mateus capítulo 15, versículo de número 18 e 19, Jesus diz o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Pensamento tem a ver com o coração. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja, o coração tem a ver com o pensamento. Ele também tem a ver com as emoções, mas não é exclusivamente algo relacionado às emoções. O coração tem a ver com o homem interior. E a Bíblia ela usa essa expressão, não é uma expressão exclusiva da teologia, mas veja, Romanos 7, 22 diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo também usa essa mesma linguagem, né? Lá no finalzinho do capítulo 4, no versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem interior, o próprio ser, o próprio eu, a personalidade humana, ela é indicada nas Escrituras pelo uso da palavra coração. O coração é a sede do intelecto, das emoções, é a sede da própria personalidade. Então, isso desfaz a ideia popular de que o coração seria a sede das emoções, em oposição à cabeça, que seria a sede do raciocínio. Espero que tenha ficado claro. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.